começo de conversa, quando a gente pensa num texto, a gente pensa num texto escrito. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça. E a gente muitas vezes acha que o texto é sempre assim, escrito. O texto escrito tem que ter, claro, palavras que não sejam amontoadas, que sejam organizadas e tal, e tal, e tal, né? É preciso que haja palavras, que haja assunto, que haja um encadeamento, que haja tudo isso. Mas não é sempre assim. Quando você vai andando de automóvel, dirigindo automóvel, né, e você para porque existe lá o semáforo e ele mandou você parar, né? Como é que ele mandou você parar? Com uma luzinha vermelha, né? Isso é um texto, é uma comunicação não verbal, não há palavras, né? Existem signos. O vermelho é um signo. Se o vermelho quer dizer pare, o verde não quer dizer passe. O verde quer dizer, se possível, passe. Porque pode ser que não seja possível passar, né? Pode ser que o cruzamento esteja interrompido, né? Já com o vermelho não há colher de chá. Está escrito, veja só como eu me traí aqui, né? Aparece a cor, né? Não está escrito nada. Aparece a cor ali, o vermelho, e aquilo significa pare. É uma linguagem não verbal. Aquele triângulo que aparece em alguns cruzamentos, o triângulo no poste de cabeça para baixo, né? Aquilo é um signo não verbal. Aquilo significa dê a preferência não é sua. Outro exemplo, né, de texto não verbal, a rotatória no trânsito, né, coisa que brasileiro não sabe o que significa de jeito nenhum. O brasileiro não aprende o significado da rotatória. A rotatória significa algo muito simples, muito simples. Um dia a gente chega lá. Tem preferência quem nela está. Simples, né? Muito simples, mas a gente não consegue entender. É uma dificuldade que a gente tem, entender determinadas linguagens, no caso, as linguagens não verbais. É preciso que a gente se habitue a isto e que a gente perceba que existem vários textos, várias linguagens. O texto com palavras, ótimo, o texto verbal, a linguagem verbal. Mas lembre-se do texto visual, o texto com imagens, o texto com símbolos, né? Muitas vezes o quadro, a gente olha para o quadro, né? E há uma série de textos ali, não está nada escrito, né? Não são textos com palavras, mas há muita coisa, entre aspas, escrita ali no quadro, que a gente precisa entender, que a gente precisa interpretar. Então lembre-se disso, interpretar um texto. E antes que eu me esqueça, muitos vestibulares hoje em dia têm feito provas de redação a partir de temas dados com imagens. Com imagens. E as pessoas olham para aquilo e tal, não captam o que está ali, fica difícil compreender, e aí, claro, fica difícil abordar, né, a proposta, abordar o tema, em suma, escrever sobre aquilo que efetivamente se pede ali. Bem, voltando ao texto tradicional, texto escrito com palavras, como fica a questão do tamanho? Será que é fundamental que o texto seja longo, grande, para que haja muitas ideias, para que se transmitam muitas ideias? Eu acho que não, não necessariamente. Se nós pensarmos que um texto é escrito para que haja sentido, para a produção de sentido, basta que haja esse sentido, que esse sentido seja forte, significativo, que se chegue a transmitir a ideia desejada, pronto, o texto pode ser grande, pode ser curto, isso é o de menos, né? Drummond, Bandeira, poetas brasileiros geniais, especialistas nessa coisa de dizer muito com pouco. Bandeira fazia isso magistralmente. Drummond também, né? Drummond escreveu um poema chamado Cota Zero, há muito tempo. Cota Zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Isso muito antes da explosão da indústria automobilística no Brasil e no mundo. Cota Zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Pense um pouco nisso, já o poeta dizendo dessa mistura do homem com a máquina. Drummond ainda, um poema chamado Política Literária, diz assim: o poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso,
o poeta federal tira ouro do nariz. Drummond, mestre Drummond. Ou seja, nós podemos perfeitamente dizer muito com pouco, depende, claro, da situação, depende do registro, depende da modalidade de texto, né? Há poemas, há textos ainda menores, de uma única palavra. Eu me lembro de um poema que dizia o seguinte, chamava-se Mandamento. Amém. Amém. Bonito, né? São duas palavras. Amém. Ponto. Amém. Chama-se mandamento, né? Em suma, o tamanho, como se vê, não é documento, né? Não é documento. Outra coisa importante, o contexto. O contexto é fundamental. Dizer uma coisa fora do contexto, né? Isso pode ser simplesmente um tiro, né? Um furo na água, né? Um tiro pela culatra, né? Uma frase, muitas vezes, uma frase isolada do seu contexto, vai ficar com sentido prejudicado, completamente prejudicado. Às vezes, essa coisa de tirar a frase do contexto, descontextualizar a frase, né? Às vezes isso é feito por maldade, às vezes por ignorância, por esperteza, entre aspas, né? E aí o resultado quase sempre é desastroso. Tivemos um exemplo, não faz muito tempo, o famoso livro que o MEC distribuiu a escolas e tal, livro que trata do idioma, né, por uma vida melhor. Há um capítulo lá em que se fala das variedades populares da língua e tal, não sei o quê. Muita gente não leu coisíssima nenhuma, pensou lá 2, 3 frases e saiu por aí dizendo que o livro ensina errado, né? Quem leu viu que a história é outra. O livro faz uma comparação entre os diversos registros linguísticos, como funciona a frase, uma mesma frase na modalidade oral, popular, como funciona na modalidade culta e por aí vai. Descontextualizar é sempre um perigo, é realmente um perigo. Pode, no mínimo, acarretar entendimento indevido ou, às vezes, até consequências mais graves, calúnias e coisas do gênero. Melhor mesmo é contextualizar, ler no contexto, ler como a coisa está inserida no contexto. E o contexto histórico? Como fica? Se eu leio um texto que faz referência a algo que não é de hoje, eu não estou falando de um texto que trate da história de um país, de uma cidade. Não, não, não. Um texto literário, por exemplo, mas que faça referência a algo que não é do nosso tempo. Se eu não tiver esse conhecimento, eu leio e não entendo nada, absolutamente nada. Muitas vezes, isso é perigoso, porque quando se fala, por exemplo, de valores da sociedade de um certo período, né? Se o cidadão lê aquilo sem levar em conta o contexto histórico e sem conhecer o contexto histórico, ele não vai entender o que se diz ali, o que se afirma ali, o que se analisa ali. Às vezes, uma simples palavra, eu cito aqui uma canção conhecida, né? Amigo é para essas coisas, ainda hoje faz muito sucesso, essa música tem quase 40 anos, ainda faz muito sucesso, Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? 1 ano ou mais. Lembra? Toca em tudo quanto é bar da vida aí afora, todo mundo conhece. Chega uma hora em que a letra diz assim, tome um cabral, né? O que é isso, tome um cabral? Né? Para nós, que temos muitos anos de existência e que vimos o Brasil trocar de moeda 50 mil vezes, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e não sei o quê, a memória, né, vai lá no fundo e busca, vai e acha lá uma cédula de 1000 cruzeiros, né, e nessa cédula estava estampada a figura de Pedro Álvares Cabral. Então, quando se dizia um cabral, era uma cédula dessas de 1000 cruzeiros, que na época era um bom quebra-galho, né? Uma notinha dessas, né? Não era para ninguém ficar rico de jeito nenhum, mas dava para quebrar o galho imediato. Tome um cabral, é o amigo que oferece ao outro o cabral. Contexto histórico, se não é conhecido, faz o sujeito ler isso e ficar pensando, o que será esse cabral? Tome um cabral.
E aí entra em cena a informação. Se eu não tenho a informação, eu leio o texto e não entendo coisíssima nenhuma, né? E o exemplo dessa canção é simples, mas é para você perceber que se falta essa informação, já minha capacidade de compreensão fica absolutamente comprometida.